Bom dia, senhores. Bom dia. Pessoal, eu proponho a vocês hoje de estarem trazendo vocês para fazer um estudo da palavra de Deus, um estudo bíblico, realmente, né? E hoje a gente vai falar muito sobre a carne e o espírito, né? A luta diária que a gente tem contra a carne e o espírito, a nossa doença, né? E o propósito de Deus para nós, a nossa doença e o Espírito de Deus que habita em nós, né? De que forma que se dá essa luta? Como que a gente vai combater essa luta? Qual que é o propósito de Deus para cada um da vida dos senhores? Vamos estar refletindo nisso? Beleza. Então, Gálatas, capítulo 5, versículo 13, diz assim, carta de Paulo, tá, senhores? Irmãos, vocês foram chamados para serem livres, que essa liberdade, porém, não se torne desculpa para vocês viverem satisfazendo os instintos egoístas. O que é ser livre para os senhores? É o que? É fazer o que quer, na hora que quer, do jeito que quer, ter o dinheiro infinito. O que é ser livre na concepção? É a consciência livre. A consciência livre? Na minha opinião, ter um pouco de boa vontade. Ter boa vontade. Pode participar, senhores. O que é liberdade para vocês? Não ser escravo de um vício. Não ser escravo de um ponto, não ser escravo de um vício. Gente, a liberdade ela é acompanhada de responsabilidade. Não tem como a gente ser livre e se tornar escravo de nós mesmos, porque a gente foi concebido já em pecado. Se a gente for voltar lá para Adão e Eva, depois do pecado original, a gente, depois daquela geração de Caim e Abel em diante, a gente já estava em pecado, o ser humano já nasceu corrompido. Então, muitas vezes, essa liberdade é confundida por nós. Entendem isso? Ser livre nos desejos carnais é diferente de ser livre em Cristo. É isso que a gente precisa entender. São duas liberdades diferentes, distintas, né? A liberdade que a gente almeja é egoísta. A liberdade que o ser humano quer é poder, é idolatria, é libertinagem. São todas as vontades da carne, né? Muitas das vezes, eu não sei se os senhores se identificam, mas usar droga é um ato de liberdade. Vou ficar louco, uso droga quando eu quero, tenho dinheiro, eu trabalho, eu pago minhas contas, e vem aquele egocentrismo, aquela arrogância. Isso é a liberdade que a nossa mente limitada, carnal, almeja, né, senhores? Mas aonde essa liberdade nos trouxe? Então, assim, essa liberdade nos fez ser escravos. Escravos da droga? Não. Antes de ser escravo da droga, a gente estava sendo escravo da gente. Então a gente não conseguia mais fazer algumas atividades sem o uso da droga. Não conseguia fazer mais algumas atividades por livre e espontânea vontade, porque a gente já estava sendo controlado por um negócio que cabia na nossa mão. Aí que muito louco, né, cara, a gente pensar nesse nível de liberdade. Será que isso é liberdade? Muitos aqui estavam vivendo para usar e usavam para viver. Se vocês não chegaram nesse ponto, a doença da adicção ela é progressiva. Chega, rapaziada. Então essa questão de liberdade a gente tem que tomar muito cuidado, porque é melhor ser livre em Cristo. E para ser livre em Cristo, a gente tem que fazer algumas renúncias. Perfeito? Vamos continuar a palavra? Pelo contrário, disponham-se a serviço um dos outros através do amor. Gente, não é da nossa própria natureza a gente se pôr a serviço um dos outros. A nossa natureza é egoísta. Não é do adicto, é do ser humano. Tá, senhores? A gente não é exclusivo. Só que qual que é o núcleo da doença da adicção? Isolamento.
qual que é o núcleo espiritual da doença da adicção? Egocentrismo, perfeito. Então, o problema espiritual da doença da adicção é o egocentrismo, o nosso egoísmo. Cara, essa é a chave para a gente encontrar a verdadeira liberdade. Porque qual que é o mandamento de Cristo? Qual que é o mandamento que Ele deixou aqui para a gente? Amar Deus de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Perfeito. E ao próximo como? E a Deus acima de todas? Perfeito. Então você percebe que o amor é a chave, e que o amor por natureza não faz parte do ser humano. A gente tem que buscar o amor, buscar a lei. E é interessante, vou até trazer uma reflexão para os senhores. Quem conhece a palavra de Coríntios, capítulo 13, que Paulo escreveu sobre o amor, eu não vou ler ela inteira, mas no final ela está escrito assim, ó: agora, portanto, permaneçam essas três coisas: a fé, a esperança e o amor. A maior delas, porém, é o amor. Nada vale nessa vida, senhores, se a gente não fazer com amor. Nada vale se a gente não fazer com amor, é simples assim. Se a gente não praticar nossas atividades diárias com amor, de nada vale. Quer comamos, quer bebemos, fazem tudo para honra e para a glória de Deus. Então, assim, às vezes a gente se pergunta tanto qual que é o propósito de Deus para a nossa vida. O que você trabalha lá fora, Adriano? Empresário, certo? Algum dos senhores está em algum trabalho lá fora que não gostaria de estar exercendo, mas precisa exercer para ser liberado e trazer dinheiro para casa? Aí, eu tenho certeza que é o caso de vários aqui. Eu passei por isso. Meu último trabalho eu tinha que exercer. Eu não gostava de exercer minha profissão, mas eu tinha que fazer para trazer o dinheiro para casa, que era o meu sustento. Não só para casa, também para o uso. Para o uso, muitas vezes. Olha esse escravidão aí que a gente acabou de falar. Então, senhores, o que a gente tem que parar para pensar? Né? Vamos supor que alguém trabalha servindo café. Tá bom? A pessoa vai lá, ela faz café para servir. E se a gente tivesse servindo um café para Jesus? Que maneira que você ia preparar esse café? E se você, que é engenheiro, tivesse se tiver algum engenheiro aqui, tivesse que preparar uma casa para Jesus, que forma que você ia fazer essa casa? Quem é cozinheiro? Tinha que fazer um arroz e feijão para Jesus. De que maneira que você ia preparar esse arroz e feijão? Você está entendendo como tem que ser a recuperação dos senhores? É com excelência. Não precisa ser. O propósito é esse, senhores: é fazer o arroz e feijão de maneira bem feita. É fazer dessa oportunidade que os senhores estão tendo, dessa recuperação, para Cristo, de uma maneira bem feita, de uma maneira bem colocada, fazer com excelência. Você acorda aqui essa manhã, senhores, sei lá, eu tenho que subir lá no escritório, primeira coisa, minha primeira atividade, subo lá no escritório, medito na palavra. Então, de que maneira que eu tenho que trazer a palavra de Deus aqui? Com excelência, da maneira que Deus tem tocado no meu coração. De que maneira que eu vou conversar com o companheiro? Com excelência. De que maneira que eu vou, de repente o companheiro está mal, precisa partilhar comigo? De que maneira que eu vou ouvir esse cara? Já tenho meus problemas, cara. Pelo amor de Deus. Sim, todos nós temos nossos problemas, mas qual que é o núcleo da doença espiritual? O egocentrismo. Então escuta o que o cara tem para falar, cara. Muitas vezes ajuda a estar nisso. Quem aqui já fez um trabalho voluntário? Cara, não é extremamente gratificante aqui? É gratificante, porque na verdade se trata sobre isso. A liberdade está nisso, gente. Vai contra a nossa carne. Ajudar ao próximo, ouvir ao próximo, ou exercer seu trabalho com excelência para servir ao próximo, é onde está a chave para combater a nossa carne. Deixa eu continuar aqui para não enrolar muito, tá bom? O tempo hoje é pouco. Pois toda a lei encontra em sua plenitude num só mandamento. A gente acabou de falar disso: ame ao próximo como a si mesmo.
Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, tomem cuidado, vocês vão acabar se destruindo mutuamente. De que maneira que está o mundo hoje? O mundo já é do maligno, cara. Tudo se trata sobre inveja, sobre poder, sobre aquisição. É sobre isso. Hoje eu não vou pôr um filho no mundo porque é muita injustiça com meu filho nascer num mundo assim. Não, o seu filho pode ser uma mudança para o mundo que está assim. É desse jeito que Deus quer chamar os senhores hoje, entendeu? Não, mas é egoísmo meu pôr um filho nesse mundo, não. Põe o filho no mundo porque seu filho pode ser a transformação de outras vidas. Essa ousadia, essa coragem que a gente precisa ter. Talvez a gente não vai mudar o mundo, senhores. Estou tentando convencer os senhores disso. Mas através do exemplo e da atitude dos senhores, a gente pode influenciar o ambiente que a gente está. A questão é influência. Eu não tenho como mudar os senhores, mas eu tenho como influenciar através do meu posicionamento e das minhas atitudes. Simples assim. E os senhores também têm o poder de fazer isso. Continuando. Por isso é que lhes digo: vive segundo o Espírito, e assim não farão mais o que os instintos egoístas desejam. É o que eu acabei de falar para os senhores, perfeito? Porque os instintos egoístas têm desejos que estão contra o Espírito, e o Espírito contra os instintos egoístas, e os dois estão em conflito o tempo todo, gente. O nosso problema, o motivo dos senhores estarem aqui hoje, de eu estar aqui hoje, é porque o pecado tomou conta da gente. Isso aqui é reunião de espiritualidade. Então eu estou puxando tudo para o lado espiritual, senhores. Reunião terapêutica depois é com James e Peixe, tá bom? É simples assim. O lado espiritual é esse. O egoísmo tomou conta, o pecado tomou conta. Quem que você tem alimentado mais? A gente não precisa complexar o problema. Lembra que eu falei que no estudo da ciência a gente tem o lado do cérebro, que é o lado dos nossos desejos, o lado do prazer. O outro lado é o lado que tem o nosso juízo, o senso crítico, né? Para filtrar os nossos impulsos, para filtrar os nossos prazeres. O lado espiritual é o que? Você vai alimentar o lobo ou o cordeiro? Você vai alimentar o anjinho ou vai alimentar o capetinha? É simples assim, cara. Fica mais fácil de entender. E quem a gente alimenta mais é quem mais cresce. Se a gente alimentar mais a carne, vai crescer a carne. Se a gente alimentar o espírito, vai crescer o espírito. E qual que é o nosso instinto natural? Alimentar a carne. Porque a gente já foi concebido assim. Como se deu o pecado original? Tentação. Vamos voltar. A gente vai culpar nossos pais por terem caído nisso? Por a gente ter caído nisso? De repente o pai dos senhores teve algum trauma, vai culpar os avós? Vai culpar o bisavó? Não, para a linhagem, vai até Adão e Eva. Já foi, o pecado original já foi concebido lá. Então Deus é sádico porque Ele sabia de tudo que ia acontecer. Não, Deus é misericordioso porque Ele já preparou o Filho dele antes de tudo acontecer para nos dar salvação. E Deus não vai impedir ninguém de ter o seu livre-arbítrio. Os senhores vão poder escolher onde os senhores querem trilhar. É fácil? Não, nesse mundo passareis por aflições. Nesse mundo passareis por aflições. É simples assim, gente. Ninguém disse que ia ser fácil. E quanto mais plantios a gente faz ruins, mais colheitas ruins a gente vai continuar colhendo. Não tem um mistério. A palavra de Deus, ela não traz confusão para a nossa mente. Ela é muito simples de entender. Quem é complicado é a gente. A gente é complicado. A gente complica as coisas. Porque na verdade é uma forma muito clara de entender. Vamos estar entendendo um pouco mais o que é a carne e o que é o espírito agora, tá? Porque os instintos egoístas têm desejos que estão contra o espírito, e o espírito contra uns instintos egoístas, e os dois estão em conflito. De modo que vocês não fazem o que querem, mas se forem conduzidos pelo espírito, você não estará mais submetido à lei. Quem lembra da passagem de Paulo que fala assim: o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero é justamente o que eu faço.
Pois é a nossa luta diária que eu tenho comentado agora com os senhores, contra a carne e contra o espírito, certo, senhores? Além disso, as obras dos instintos egoístas são bem conhecidas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, rivalidade, divisão, secretarismo, inveja, bebedeira, orgia e outras coisas semelhantes. Como que o mundo está hoje? Por isso que a gente já fala que o mundo é do maligno. É daqui para pior. Já está dominado, gente. Vai acabar. Quem crê no retorno de Cristo, isso já está para acabar. A questão é essa. E a obra do Espírito qualquer, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, bondade, benevolência e fé, mansidão. E essa daqui é sensacional: domínio próprio. Domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Os que pertencem a Cristo crucificam os instintos egoístas. Você viu que a própria palavra se explica? A gente estava falando do egoísmo agora, ela mesma se explica a palavra. Núcleo da doença da parte espiritual, né? O egocentrismo. Então, enquanto a gente não praticar o que foi dito aqui no começo da palavra, o amor, o ato de ajudar o próximo, o ato de fazer o que a gente tem que fazer com excelência, seja a recuperação dos senhores, seja o nosso trabalho, seja o arroz com feijão na cozinha, seja ouvir um companheiro, seja dar um retorno positivo, a gente está alimentando a carne. Mas a partir do momento que a gente começa a fortalecer o nosso espírito e praticar isso, isso se começa a se tornar um hábito. Eu gosto de falar que é uma plataforma. Tem a plataforma da honestidade, tem a plataforma da boa vontade, tem a plataforma da gente conseguir ouvir o companheiro. Por que a gente precisa ir para essa plataforma? Porque não é natural nosso, né? Mas é um hábito que a gente precisa adquirir. Então a gente age como se fosse, vou agir como se eu fosse honesto, eu vou agir como se ouvir o companheiro se fosse natural, eu vou agir como se essa laboterapia que eu vou fazer hoje fosse vou dar meu melhor, eu vou agir como se eu fosse o melhor cara nisso daqui, eu vou agir na minha recuperação como o melhor cara em recuperação. Cara, é do seu instinto? Não é, mas você vai agir como se fosse até você ser, até se tornar natural. Essa é a nossa luta, espírito contra carne. Talvez não é do nosso instinto, mas se a gente forçar, acaba se tornando um hábito. E para a gente viver em recuperação, não dá para ficar em zona de conforto, rapaziada. É o tempo todo se contrariando. Perdão, o Adriano chegou na reunião, o Adriano tem 10 anos de sobriedade aqui, pessoal. Então ele pode dizer por conta própria, cada dia, não dá para. Até hoje eu tenho certeza que esse cara aqui, ele tem que lutar contra a carne dele. Porque se ele fosse deixar pela carne dele, se ele for deixar ele se levar pela zona de conforto dele, a doença dele vai começar a subir de novo. Por isso que a doença não tem fim, senhores. Por isso que a gente vai carregar esse estímulo na carne até o dia de nossa morte. É simples assim. E para finalizar, tá, senhores? Não sejamos, se vivemos pelo Espírito, caminharemos também sob o impulso do Espírito. Aqui finaliza. Vocês perceberam esse final? É o hábito, é o impulso do Espírito. Então, vamos escolher o tipo de liberdade que a gente quer ter essa manhã. Se a gente quer ser escravo de nós mesmos ou quer ser escravo da lei. Cara, não existe esse negócio de liberdade. Se você for do código, tem suas normas e diretrizes para obedecer também. Se você está em qualquer país, tem a sua legislação também para obedecer. Se você tem sua vida e acha que liberdade é usar o que quer e fazer o que quer quando quiser, você vai acabar se tornando escravo de si mesmo. Então é melhor a gente ser livre em Cristo. Vamos fazer a escolha sábia. Então só por hoje eu convido aos senhores, tá? Por estar sendo livre da maneira que a gente não está acostumado a ser, se contrariando. Vamos fazer disso até isso se tornar um hábito para nós. Alguém quer colocar alguma coisa? O Adriano. Eu tenho algumas coisas para colocar, mas finda essa espiritualidade, a gente vai dar 10, 15 minutinhos e a gente volta para cá. Pode ser? Pode. Coisa de violino, 40 minutos, eu penso que vai ser importante para nós. Legal. Para nós.
Obrigado pelas palavras, né? E aí, na próxima momento, eu vou estar falando alguma coisa em cima do peixe. Ele fala, Tamo junto. muito obrigado. No primeiro lugar, agradecer por vocês estão aqui, viu? Amém. Independente se está com vontade, se não está, mesmo que inconscientemente, você está no processo de adesão. Por você, obrigado. Obrigado. Senhor, eu queria dar uma palavra que seja um bocadinho aqui. Pode falar rapidinho, irmão. Tranquilo. Não, mas aí eu vou estender, então deixa eu falar, né?